Boa noite. Vamos ver quem vai chegar. Boa noite, quem chegou aí? Oi, Crícia, boa noite, tá boa? Oi, Ana, boa noite. 6 pessoas. Mais um dia, né, gente? Vamos para mais um domingo aí de reflexão e estudo. Que bom que você tá bem, né, Crícia? Andréia, boa noite. Tá me dando retorno, tá? Se o áudio tá bom aí. Boa noite, Jaqueline. Boa noite para todos vocês. Magna. Oi, Cadã. Boa noite. Tudo bem? Dani Mostarda. Tudo bem, Dani? Jéssica. Boa noite. Oi, Dani. Dani, nossa. Dani Liz. Boa noite. Oi, Sandra. Diego Magnus. Luciana. Lúcia Helena. Não sei onde eu vi Luciana, né? Boa noite para todo mundo. Eu acho que já podemos começar, né, gente? Temos aí 27 pessoas. A gente vai começando e o pessoal que for entrando vai assistindo, ou então o pessoal que não for poder assistir hoje, né? Visualiza depois, porque vai pro YouTube e fica aqui no grupo também. Tá? Vem comer yakisoba, né, Dani? Ai, quem dera. Quem dera se fosse perto. Já tava aí. Ei, Maria, tá boa? Aqui tá só que chove, minha filha. Tá bom mesmo pra gente sentar e só comer. Misericórdia. Então vamos lá, né, gente? Vamos começar, né? Apesar de eu já ter feito a minha prece, eu começo com vocês agora, pedindo que a espiritualidade amiga esteja ao nosso auxílio, que Deus permita que a espiritualidade amiga coloque as palavras certas, né, para que eu possa conseguir transmitir para vocês aquilo que hoje foi direcionado, né, a partir de algumas conclusões minhas durante a semana, né, que fizeram eu chegar aqui com essas ponderações de hoje, né? Mas são estudos, mas que Deus permita que a espiritualidade amiga esteja ao auxílio de todos nós, encarnados e desencarnados presentes. Roberto se faz presentes, né? Muitos desencarnados também aproveitam para poder, de uma certa forma, ouvir, né? Estudar e aprender. Então, que Deus coloque aí as mãos sobre todos nós, para que cada um de nós, né, possa ter o entendimento necessário nessas palavras de agora à noite, tá bom? Então eu começo agradecendo a todos vocês que estão comigo, agradecendo àqueles que estão conseguindo ter o entendimento, estão conseguindo deixar que o equilíbrio se restabeleça. A gente sabe que a dor é grande, que a saudade permanece, mas o entendimento nos edifica muito, né? Hoje eu venho parabenizar a Flávia, né? A Flávia Martins, né? A filha da nossa Bia, da Beatriz, né? A Flávia tá aí, é recente, né? O desencarne da Beatriz, somente 1 ano. Mas a Beatriz está muito bem. Beatriz
só é luz por onde passa, né? Beatriz vive e Flávia tá aí a cada dia buscando um pouquinho de conhecimento, buscando um pouquinho de entendimento para que ela possa se permanecer de pé, né? A dor é muita, a saudade é imensa, mas esse entendimento tem feito com que ela, né, fique de pé. E ela não tem que me agradecer, né? Nós temos que agradecer a Deus pelas oportunidades criadas. Eu, assim como vocês, também sou uma mera estudante da doutrina, tá bom? Então, muito obrigada a todos vocês. O tema, né, da nossa live de hoje, para quem gosta de tema, né, nós vamos abordar muitas coisas aqui, mas dentro de tudo que eu esquematizei, eu criei então um título para essa live, né? Então vocês vão até me dar um pouquinho de licença quando eu precisar abaixar a cabeça, porque são muitos dados que eu coloquei aqui para me poder somente buscar esses dados, porque eu faço são tópicos, né? Vocês já conhecem o meu sistema aí de live, eu vou fazendo os tópicos só mesmo para me nortear, né? Quando eu começar a falar. Então eu faço assim, né? Vocês não olham, reparem a folha não, tá? Porque eu fui pra comprar o meu caderno que acabou e eu gosto de caderno sem pauta, né? E não encontrei hoje. Mas enfim, tá valendo, né? Que bom que eu achei pelo menos um papel para fazer, né? Vamos olhar por esse sentido. Então eu criei um título para essa live de hoje e o tema que ficou então foi o seguinte: a necessidade do estudo, da reflexão e do entendimento para que nós possamos crescer, evoluir espiritualmente e a espiritualidade assim possa avançar, possa nos trazer novas oportunidades, tá? Então, o que eu quero com esse título, né? Nossa, Ana, que título grande, né? É a necessidade da gente entender. Eu já até falei isso aqui outras vezes, mas nós hoje vamos abordar de uma forma mais complexa, né? Para que vocês então entendam essa questão do entendimento, né? Que nada mais é do que uma educação espiritual. Bom? Então vamos lá, gente. Como que começa, né, essa questão do espiritismo? O que é, né, esse espiritismo? Qual é essa finalidade do espiritismo? Então, o espiritismo, né, tem por finalidade pegar o indivíduo e ajudá-lo a evoluir moral e intelectualmente. Tá? Então, essa é a finalidade do espiritismo. Então, começa-se então o espiritismo lá atrás com Kardec, né? Codificando aquelas 5 obras. Kardec demorou aí um curso de 11 anos para que essas 5 obras pudessem então ser codificada, né? Ana, o que é codificada? Foi passado por Kardec, os espíritos passaram para Kardec, através de 2 médiums, né? Tudo que naquele momento necessitava ser falado, expressado e colocado em obra, né? Então os espíritos vêm aí trazendo aquilo que naquela época então era assim necessário. Então, minha gente, né, Kardec vem lá em 1857 até 1869 com o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, que é o livro de pergunta e resposta, o Livro dos Médiuns, que é um livro já mais específico, né? Não que todos não possam fazer a leitura, né? Tá livre para quem quiser fazer, mas é um livro mais específico, né? Para quem quer entender acerca do universo mediúnico, né? Depois vem o Kardec com o Céu e o Inferno e vem ele com a Gênese, né? O Céu e o Inferno tem gente que prefere dizer a justiça divina, né? Segundo aí a espiritualidade. Então,
são essas 5 obras. O que são essas 5 obras de Kardec para a gente? É um alicerce, né? O que nós precisamos, trazendo então numa comparação para a nossa realidade? Quando nós começamos a construir uma casa, um edifício, ou até mesmo um quartinho que seja, o que a gente precisa? A gente precisa de um alicerce forte e robusto para que sustente toda a edificação. Então, isso também acontece com a questão de Kardec. Kardec vem aí sendo então o nosso alicerce, a nossa base, a base forte, robusta, que faz com que o espiritismo permaneça de pé, ou melhor, com sua bandeira estiada lá em cima, abanando então para os 4 cantos, né? Porém, né, é ainda numa fase onde o catolicismo é tão impregnado em tantos lugares que é difícil adentrar na reflexão de muitos, né? E aí então vêm-se os julgamentos. Mas com o passar dos anos, né, as coisas começam então a, de uma certa forma, mesmo que grupos muito pequenos, começam então a crescer, né? E vem-nos aí então, depois desse alicerce, vem embasado nesse alicerce paredes fortes, né? Que nada mais, nada menos do que Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier, né? Um médium de uma envergadura muito grande, uma envergadura plausível, né? De muito respeito, né? E plausível aí sim, né? Apesar de a gente ouvir pessoas dizendo, né, que Chico Xavier não é parâmetro, né? Espíritas ou espiritualistas dizendo isso, mas é uma pena, né? Porque Chico é um médium, foi um médium, né? E é um espírito de uma envergadura e de uma luz também muito grande, né? Então Chico veio aí com mais de 450 obras, com inúmeros mentores, né? O que a gente conhece, as pessoas conhecem mais, né? É o Emmanuel, é o André Luiz, é Meimei, né? E tanto outros, mas Chico teve diversos espíritos, né? Que aí trabalhou com ele durante toda essa trajetória terrena, né? Então, Chico, com suas paredes fortes, atrás também vem Divaldo Franco, né? Com mais de 250 obras, um médium também de uma grande envergadura. E o que vai acontecendo com o espiritismo? Ele vai se edificando e continua. Essa edificação ainda continua. Por quê? Porque nós estamos em construção, correto? Embora os grupos tenham crescido, tem mais pessoas adeptas à doutrina, que o espiritismo não é uma religião, mas é uma doutrina que vem nos ensinar acerca do mundo espiritual, da nossa origem, né? Apesar dos grupos ainda serem pequenos, houve um determinado crescimento e começa então uma certa aceitação, né? Tempos difíceis na época de Chico, Divaldo ainda pegou uma parte, né, muito difícil. Hoje em dia ainda é muito difícil lidar com o espiritismo devido a tanto preconceito, né? Porque as pessoas julgam ao invés de conhecer, as pessoas ligam muito a questão do espiritismo com feitiçaria, com magia negra, sendo que uma coisa não tem nada a ver com a outra. O espiritismo, ele segue nada mais, nada menos do que os passos de Jesus Cristo. Ele fortalece a corrente do bem, né? O que não tem nada a ver com a questão da magia negra, com a questão da feitiçaria, que isso aí já são outros 500, são pessoas que, assim como aqueles espíritos que estão
a favor da maldade, a favor da negatividade estão trabalhando, mas que nada tem a ver com o espiritismo, né? Então existe esse preconceito ainda, mas o que nós precisamos entender é que nós somos espíritos, né? Nós estamos em construção moral e intelectual, e que o nosso mundo não é aqui. Essa é uma verdade tão absoluta que ninguém contesta, porque o desencarne ele é relativo a todos nós. Todos nós vamos desencarnar um dia. Isso é fato, né? Então, o que Chico e Divaldo faz, né? Chico e Divaldo reforça esse alicerce com essas paredes fortes, com essas paredes robustas, né? Ajudando aí, então, a manter essa bandeira do espiritismo de pé. E assim vão surgindo, né? Até na era de hoje, vai surgindo, então, outros, né? Vários palestrantes, vários médiums, né? Vários estudantes da doutrina que, de uma certa forma, estão aí, né? A serviço da espiritualidade aqui na Terra. Também em desenvolvimento, né? Mas solícitos, né? Abertos aí a levar essa palavra, né? Então, o que eu quero chegar, né? Até vocês, né? Aos avanços. Eu quero que vocês se atentem ao seguinte: não é porque Kardec é nossa base forte, robusta, sólida. É nela que nós estamos o quê? Firmados. O nosso embasamento está aí. A partir de Kardec, as nossas paredes que estão sendo até hoje levantadas. Então, o que a gente não pode deixar a nossa mente criar, ou nós mesmos, né? Porque nada mais do que nós mesmos é que vão criando determinados empecilhos para que certos entendimentos possam então chegar. O que a gente tem que entender é que, apesar de Kardec ser a nossa base, ter esses livros maravilhosos, que ele é tão a base que sem ele o espiritismo não existiria, né? Mas a gente tem que entender que não é só as obras de Kardec que existe. Não é porque Kardec disse uma coisa e Chico vem com outra que a gente tem que dizer Chico está errado porque Kardec tem uma linha de raciocínio diferente, né? Nós somos seres humanos, almas porque estamos encarnados, mas a nossa origem é espiritual. Mas somos, sobretudo, seres inteligentes. Então, o que a gente faz, né? Quando a gente se depara com Chico, ele é embasado em Kardec, mas uma pessoa entra em discussão. Mas Kardec fala de uma outra forma. Veja bem, o que a gente tem que fazer nesse momento? Oi, mãe. O que a gente tem que fazer nesse momento? Pegar, estudar, refletir e chegarmos a um entendimento através de uma análise crítica que a gente faz daquele estudo. Existe, gente, essa necessidade. Por quê? Porque cada um a sua época. Lá em 1850 e poucos, né, quando Kardec começou a codificar, a passar essas 5 obras para a gente, ele passou aquilo que no momento necessitava. Isso não quer dizer que exista só essa verdade e ponto. Né? O universo é muito vasto e nós somos muito pequenos diante de tudo que nos cerca.
Então seria arrogância da nossa parte achar que o espiritismo começou com Kardec e parou. Que uma coisa que Chico traga, que fuja um pouco de um assunto de Kardec é inverídico, ou se Divaldo também avançar é inverídico. Isso não é verdade. Por quê? Porque a espiritualidade, à medida que nós, que estamos aqui, né, nesse planeta chamado Terra, à medida que nós vamos então tendo um determinado entendimento, novas coisas vão sendo apresentadas, novas oportunidades, então, vai o quê? Acontecer. Mas, para que essas oportunidades aconteçam, para que a espiritualidade avance e nos mostre mais coisas, é preciso que a gente tenha o discernimento necessário para poder entender. A gente vê hoje em dia um grande avanço tecnológico, um grande avanço da medicina. E a gente sabe que inúmeros dados nos mostram que, apesar de todo o avanço da medicina, a medicina somente conhece 4%. A ciência conhece apenas 4% do universo. Então, veja bem, a gente quando pega essas informações não nos podem ser vãs. Essas informações não podem chegar até nós e simplesmente serem ignoradas. Porque nós somos seres inteligentes. Então nós temos que pensar o seguinte: se a ciência, que é o que a gente tem de mais evoluído hoje, conhece apenas 4% do universo, cadê o restante? Então quer dizer que existe mais. E por que isso ainda não nos foi mostrado? Porque nós não temos o discernimento, não temos o equilíbrio para poder conhecer aquilo que ainda é oculto. Esses avanços nós precisamos fazer. A Terra está saindo da energia, está saindo aí da terceira dimensão, indo para o mundo de regeneração, entrando aí na vibração de quarta dimensão. Então para que nós possamos irmos junto para essa quarta dimensão, nós precisamos entender, porque senão nós vamos ficar para trás. A Terra evolui, vai para uma dimensão superior. Dimensão superior, novas aprendizagens, novas coisas acontecendo, novas oportunidades. Então nós já precisamos começar a manter a nossa mente aberta para que nós então possamos acompanhar essa evolução. Porque senão o que vai acontecer, né? A Terra não vai ter mais lugar daqui a pouco para pessoas que não têm um determinado raciocínio. Vão para outros planetas ou vão ficar em regiões mais densas, né? Sem esse aprendizagem. E o que nós viemos fazer na Terra? Nos edificar. Evoluir. Voltar melhores do que chegamos, reparando o maior número de dívidas possível, aprendendo o maior número de conhecimento, levando conosco o maior número de conhecimento e tendo expiado, né, com sucesso aquilo que viemos expiar. Essa é a nossa missão. Então, para que nós estamos aqui, tá lá no mundo espiritual multidões querendo estar aqui no nosso lugar, junto com a Terra em transição. Então, nós precisamos fazer por merecer a nossa vinda.
para que nós podemos chegar, então, vitoriosos. Porque se não fizermos esse entendimento, não vai ter saída. Então, nós precisamos avançar, né? O avanço é necessário. Então, vamos ir avançando também aqui, né? O que a gente precisa no dia a dia, né? A gente precisa, Ana, estudei tal livro, tal doutrina. Então, a partir desse estudo, faça você, dentro daquilo que lhe foi passado, dentro dos seus princípios lógicos, e tente então chegar a um entendimento. Ana, eu estou com dúvida. Procure pessoas que estão abertos a discussões para que vocês então possam colocar, né, essa discussão de vocês, essa dúvida de vocês em pauta, para que ambos possam se edificar. O que as pessoas precisam entender é o seguinte: todos nós estamos o quê? Em aprendizagem, né? Meu filho chegou do Enem. Nós todos estamos em aprendizagem. Então, a gente não tem que ter receio um do outro. Nós estamos aqui para poder aprender, né? Então, eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa, né? Vocês não têm que ficar presos na questão seguinte: Ana, eu frequento um determinado centro espírita, eu cheguei lá para um estudo, o estudo foi passado, eu não concordei com tal estudo. Porque aquilo que eu entendo e aquilo que eu estudei, eu vejo de uma forma diferente, né? Então, o que a gente faz, né, como estudantes numa hora dessa, né? Não é proibido a gente perguntar. Não é proibido discutirmos um assunto. O que é proibido, né, é faltarmos com respeito uns aos outros. Isso não nos é permitido, né? Então, quando você está dentro de um estudo, os questionamentos são muito válidos. Válidos para você, para que você não saia com aquela dúvida, e válido para aquele palestrante ou para aquele dirigente, seja ele quem for que estiver ali ministrando aquela palestra, dando aquela palavra, porque às vezes vocês que estão ali sentados estão ouvindo, né, uma palestra ou uma palavra, mas pode também trazer para aquele que está ali ministrando um determinado conhecimento. Por quê? Porque estamos todos caminhando, né? A gente, então, nós não devemos ter receio, muito menos medo de médium, de mentor, de dirigente de uma casa espírita, seja quem for. O verdadeiro dirigente espírita, ele está aberto à discussão, a questionamento, no que tange a questão de estudo e na questão de que seja um questionamento que vá edificar. Um questionamento que vai trazer melhoras para todos que estão ali, um melhor entendimento para todos. Então, nós temos que estar, nós que estamos à frente, que estamos levando a palavra, nós temos que estar abertos a essa discussão. Não tenham medo e nem receio. Ai, Ana, eu fui em determinada casa, um determinado mentor, uma determinada entidade me disse uma coisa, eu não concordei, mas eu fiquei calada, fui embora porque eu fiquei com medo. Errado, né? Errado.
Um mentor espiritual é certo que está um pouco à nossa frente, né? Por isso eles vêm para quê? Para nos ajudar, para nos ensinar, né? Para nos tentar colocarmos, nos direcionarmos no melhor caminho. Mas eles têm a humildade o suficiente, né, para ser questionados. Não tem problema nenhum nisso. Porque é através dos questionamentos que a gente consegue sanar as dúvidas. Então a gente não pode pegar aquela realidade e fazer, olha, eu não vou fazer nenhum questionamento, né? Porque fulano é um espírito tal, eu não posso, né? A gente não pode faltar com respeito, mas questionar não nos é proibido, porque todos nós estamos em evolução, né? Quem ainda não está em evolução, quem já está em evolução, está lá em cima na classe dos espíritos puros e ainda assim eles permitem questionamentos. Prestem atenção o tanto que a gente questiona Jesus Cristo a todo instante, a cada dificuldade, o tanto que a gente o questiona no dia a dia. Jesus Cristo é um espírito puro, junto com tantos outros que se encontram junto com ele. E nem por isso, em nenhum momento, né, nos é dito que não se pode perguntar, que não se pode questionar, que não se pode, de uma certa forma, né, lançar então uma dúvida para que, a partir dessa dúvida, eu possa ter um entendimento melhor, eu sair melhor. Essa não é a função de uma casa espírita? A casa espírita não tem a função de levar, através do espiritismo, uma edificação, né, moral e intelectual para o indivíduo? Então, por que quando questionam eles querem ser taxativos? Então, muito cuidado quando um dirigente fala com vocês de uma forma taxativa e fala, isso é ponto e acabou. Né? Muito cuidado com isso. Porque os tempos avançam. A Terra avança. A espiritualidade trabalha e também avança. Cabe nós indivíduos também avançar. É igual eu estou dizendo para vocês. Kardec é a nossa base? É uma base forte. É nele que nós estamos firmados? Sim. Mas existe muito mais coisa do que está ali codificado. Então a gente buscar o entendimento, buscar a reflexão, raciocinar é muito preciso, é muito válido para o nosso crescimento. É certo que quando a gente consegue uma determinada evolução, um determinado entendimento, são perguntas atrás de pergunta. Eu sano uma dúvida agora. Uma dúvida a partir daquele entendimento, uma hora vai me aparecer. Mas é por quê? É porque nós somos indivíduos em constante transformação e entendimento. Nós somos muito pequenos, né, em questão de conhecimento espiritual. Então, nós precisamos avançar. As dúvidas, à medida que a gente vai tendo o entendimento, elas precisam ir sendo sanadas. A espiritualidade está trabalhando, vai dar um jeito de vir colocando novas oportunidades, novos doutrinadores, para poder, novos médiuns, para poder levar a cada um aquele entendimento que necessita naquela época. Né? Existem muitas pessoas que Ana, já estudei todas as 5 obras de Kardec. Ótimo! Mas é só essas obras que você tem para estudar? Não. Tem muita obra boa aí, né? Tem muita coisa boa que te leva também à reflexão, à edificação. Kardec vem com a base forte, que é nela que nós devemos nos firmar. Mas nós não podemos ficarmos presos e querer dizer que outras coisas não existem. Outra coisa que eu quero levantar com vocês, a questão
do homem, nós, seres humanos, acharmos que somos o dono de tudo, o dono da verdade e que o planeta nos pertence. Então, o que é que nós temos que nos atentar para isso, né? Por que que a Terra hoje encontra-se em uma determinada confusão que não precisaria? Porque o homem, nós, né, a raça humana, ela até agora, ela foi mais desrespeitosa do que respeitou o planeta. Lógico que de um tempo para cá, principalmente esses meninos que estão chegando agora, têm uma consciência muito maior que a nossa sobre natureza, sobre respeito à natureza, sobre respeito aos animais. Eu ouvi essa semana de um dirigente espírita dizer que animais não têm alma. E que aqueles animais que são relatados na doutrina são animais que foram meramente plasmados e colocados lá. Vocês que já estudam comigo, né, aí há 1 ano e 5 meses, olhem a gravidade de que um dirigente espírita traz e joga dentro de um grupo de pessoas que estão ali estudando. E quando questionado, ele foi taxativo em dizer que os espíritos, os animais, quando chegam no mundo espiritual, não têm alma, ficam lá. Agora olha para você ver a falta de conexão. Eles não têm alma, chegam ao mundo espiritual. Alma encarnado, espírito desencarnado. Se ele não tem alma, como que chega no mundo espiritual? Né? São questionamentos. Se ele chegou no mundo espiritual, eles apenas foram plasmados e colocados lá. Como assim? Então nós também vamos chegar lá no mundo espiritual apenas plasmado? Alguém simplesmente nos plasmou e colocou lá? Nós vamos deixar de ser seres pensantes? Nós vamos deixar de ser pessoas que vamos continuar com o mesmo raciocínio? A evolução para por aí? Como que é? E ainda, bem dizer o seguinte, que os animais que chegam ao mundo espiritual, eles não andam pelo mundo espiritual, que eles estão adormecidos. E aí entra mais um questionamento. De fato, né? Kardec mesmo nos passa que a reencarnação do animal ela é muito mais rápida, né? O animal também está em evolução, assim como nós, né? Os animais, né, os cachorros principalmente, né, uma raça aí que já está tão familiarizada com o humano, vai chegar a um certo desenvolvimento, né, que vai se tornar humanoide e em desenvolvimento como nós, né? São seres em desenvolvimento que merece todo o respeito como nós. Tá, ok. Lá em Kardec fala que os espíritos animais, eles chegam e voltam com muito mais rapidez do que nós, né? É quase que um bate e volta, que fica e permanece em estado de dormência. Muitos deles. Ok, muitos deles, mas não todos. Os animais, assim como nós, né? Chegam lá e ficam em estado de dormência? Sim. Mas tem espírito humano também que está lá dormindo há 100 anos, e aí? Como é que é isso? Tem espírito que, dependendo do entendimento, dorme 50 anos, 1 ano, 2 meses, 3 meses, 16 dias, como Patrícia, 3 meses, como Rosângela. O porquê dar aos animais um entendimento, passar sobre os animais um entendimento diferenciado da nossa evolução?
Tá vendo como é necessário o refletir e o questionar? Por quê? Por que é necessário esse estudo, a reflexão e o questionamento para chegar no entendimento? Para que nós não sejamos marionetes, para que qualquer verdade que nos for jogada, fique por isso mesmo. Então essa análise crítica, ela é muito importante. Beleza. Os animais voltam mais rápido que a gente? Volta. Volta porque nós temos muito mais o que reparar do que eles, por enquanto. Né? Porque nós todos estamos em classes diferentes, cada um classificado de uma forma. Todos em evolução. Mas não existe o porquê da gente dar uma determinação diferente para o animal. Sendo que as mesmas coisas podem acontecer com um espírito em que também era humano e que está nessa linha de evolução. Então, de uma certa forma, né? Eu até me entristeci de ouvir isso, né, de uma pessoa que está dirigindo, né, uma casa espírita e que não aceita questionamento e que se questionar, o mentor pode se aborrecer. Eu nunca vi uma coisa dessa. Mentor se aborrecer com questionamentos e mentor gostar de fofoca, né? Ó, fulano falou isso lá, ó. Ah, o mentor vai xingar, vamos esperar o que o mentor vai dizer. Essa não é a função de um mentor e muito menos de um espírito de luz, né? Que está ali para trazer luz a cada um, clarear a mente de cada um, clarear os ensinamentos de cada um. Né? Vocês estão entendendo? Quando eu digo a vocês a questão, gente, o entendimento é necessário. A educação espiritual é necessária. Você sabe por quê? Porque muitos de vocês que ficam aí, né, em vários grupos atrás de psicografia, não o nosso caso, porque o nosso grupo não tem psicografia, para vocês não aceitarem qualquer verdade. Principalmente coisas absurdas. A gente precisa parar e raciocinar. Veja bem, eu estudei determinada coisa, né? Passei por Kardec, peguei todo ou quase todo o legado do Chico, passo por Divaldo, tantos outros palestrantes excelentes, né? Como Haroldo Dutra e tantos outros. Tantas outras doutrinas que tem aí, livros que vêm nos mostrando na realidade, na prática como funciona. Ah, mas isso não tem lá em Kardec. Mas por que não tem? Novas verdades vão aparecer. Novas oportunidades vão surgir. Cada coisa dentro da sua época. Cada coisa dentro do equilíbrio e entendimento daquela sociedade. Uma sociedade mais evoluída, mais oportunidades evolutivas vão aparecer. Uma sociedade mais fechada, ela tende a ser uma sociedade mais pacata. Sem muitos conhecimentos, sem muitos avanços. Porque aqueles que ali se encontram são tão crus que não adiantaria eu levar até ele um determinado aprendizagem, um determinado aprendizagem, porque não ia entrar na cabeça. Né? Então a gente necessita ir dando passos curtos, vivendo sim um dia de cada vez, refletindo, questionando
chegando aí a um entendimento e a um equilíbrio. Porque quando você chega a um entendimento e um equilíbrio, além de novas oportunidades aparecer para o coletivo, novas oportunidades vai vir para você como indivíduo. Quando você tem, então, o entendimento, você começa a entender o que é um desdobramento. Você começa a não distinguir, a não julgar cada religião. Porque cada ato, uma consequência. Cada um com a sua escolha, cada um com sua consequência. Fulano quer estudar a doutrina espírita? Ótimo. Fulano não quer estudar? Ótimo. Eu faço a minha escolha. Fulano que faça a escolha dele. Mas que cada um fique com as suas consequências. São consequências ruins, Anas? Não. A diferença vai estar aonde? Um vai chegar mais antes do que o outro, vai ter um entendimento melhor do que o outro, e no momento do desencarne, que é inerente a todos nós, quem que vocês acham que vão se sobressair melhor? O que a gente precisa entender, e que muitos ainda não entendem, que todas as religiões, no fundo, falam uma coisa só. Eles é que não querem dar o braço a torcer. Mas todos estamos indo para um lugar só. Muitos falando em forma diferente. Porém, o Espiritismo, ele aprofunda mais. Ele vai muito mais além do que a pessoa sentar, né? Não desmerecendo. Toda oração é válida, principalmente feita com fé, né? Não é... O Espiritismo aprofunda porque o Espiritismo sabe que rezar um terço é muito válido, mas que uma oração em forma de conversa atinge muito mais aquele ser que você quer atingir. Quando você chega para conversar com Deus, para conversar com Jesus Cristo, e faz uma oração em forma de conversa, você está ali conversando e dizendo para Jesus, colocando nos pés dele aquilo que sai de sua alma. Você está ali expondo a sua verdade. E muitas vezes as pessoas pegam um texto para ler e vai automático. Nem raciocinando acerca daquela oração tão bonita que é o Pai Nosso, que é uma Ave Maria, eles estão. Deus não quer o nosso automático, embora não seja proibido fazer. Deus quer a nossa verdade. O que você carrega dentro de você hoje? Qual é o seu problema? Vinde a mim aqueles que estão aflitos, então me conte qual a sua aflição. Vocês estão entendendo, né, o teor do raciocínio que a gente precisa ter, né, para que nós, né, seres inteligentes que somos, possamos avançar cada dia mais, possamos entender tudo aquilo que nos cerca. Quando a gente tem o entendimento e o equilíbrio, muito desespero cessa. Muitas dúvidas acabam. O fardo fica mais leve. A paciência, apesar de ser uma coisa tão difícil, ela se torna uma coisa relativamente mais fácil de se exercer. A gente consegue, né, olhar para o outro de uma outra forma. Com todos os erros que ele tem. Mas entender que ele também está em evolução. E que dentro de cada um de nós há uma centelha de Deus que precisa ser respeitada.
antes de qualquer coisa. Então são esses entendimentos que a gente tem que ir caminhando. Quando a igreja fala, né, na ressurreição da carne, a ressurreição da carne nada mais é do que a reencarnação. Mas não aceita falar em reencarnação. Reencarnação não existe. Então a gente precisa fazer um raciocínio lógico. Que ressurreição é essa? Né? Os evangélicos não acreditam na mediunidade, mas acreditam na revelação. Ah, me foi revelado. Eu sonhei tal coisa. Que sonho é esse? Que não um desdobramento. Que revelação é essa? Se não por uma espiritualidade amiga. Eu não estou, gente, de forma alguma criticando. Cada um com sua crença, cada um faça aquilo que achar que é válido. Eu acredito nisso, meu princípio é isso, ótimo. Mas o que eu falo para vocês é o seguinte: raciocinem. Tá todo mundo falando da mesma coisa. Mas, por vaidade, por orgulho e soberba, uns não estão aceitando os outros, mas estamos no mesmo caminho. Ah, nós vamos desencarnar, vai ficar todo mundo dormindo lá. Aí vai ter o dia do juízo final, Jesus Cristo vai dar uma sentença. Vocês acham que Jesus, misericordioso que é, vai ter dia de juízo final para ter julgamento? Que julgamento é esse, se não você próprio, fazendo análise do seu projeto reencarnatório, vendo onde foi válido, onde você venceu, onde você errou ainda mais, onde você se sobressaiu, onde você, às vezes, por ter errado tanto, você por si só se condena, tem-se então um entendimento e fala: não, eu preciso reparar aquilo que naquela oportunidade eu contraí para mim. Sobre minha responsabilidade, sobre minha escolha. E Jesus Cristo então é misericórdia, juntamente com Deus misericordioso, e nos dá então uma nova oportunidade. Existem pessoas que estão lá em estado de dormência, Ana? Sim. Por quê? Porque a mente cria fielmente que aquela realidade, quando os olhos espirituais foram abertos, aquela realidade não existe. Então existe ali uma espiritualidade amiga trabalhando incessantemente com passes para ver se consegue o equilíbrio. E infelizmente, dentre 100, 2 conseguem acordar. Mas os trabalhos continuam. Né? Vocês lembram? Teve uma live que eu fiz para vocês, né? Sobre uma música evangélica muito bonita, porque eu sou assim, aonde tem Deus, pode me chamar que eu vou. Pode me chamar que eu vou mesmo. Se for numa igreja evangélica, eu tô pronta para orar. Vocês querem uma coisa muito válida dentro de uma igreja evangélica? A oração em forma de conversa. Prestem atenção. Quando chega a hora deles orarem, o que eles estão fazendo a não ser uma oração em forma de conversa? A não ser mostrando para Deus a sua verdade, mostrando para Deus a sua angústia, jogando para fora aquilo que necessita. Tem igrejas evangélicas que possuem determinados cultos, né, determinadas sessões, que para mim é a mesma coisa de um centro espírita umbandista. E aqueles espíritos que eles falam que descem lá? O que é aquilo?
Se o espiritismo não existe, se o espírito não existe, se não há uma verdade por trás disso, o que é aquilo lá então? São esses avanços que nós precisamos fazer. São essas reflexões para que novas oportunidades nos sejam mostradas, para que nós possamos avançar e darmos condições da espiritualidade também avançar. Somos nós responsáveis pelo nosso caminho. Somos nós que vamos decidir para onde nós queremos chegar. Então, façam a reflexão de vocês. Não se permitem, né, que joguem em vocês, não permitam que joguem em vocês qualquer verdade. O que tem chovendo aí de gente, né? Determinada pessoa desencarna quando é férias, não passa nem 10 dias, tem uma pessoa dizendo assim, olha, tem uma psicografia de fulano. Eu não estou julgando, mas eu duvido muito. A não ser que esse espírito seja um espírito infinitamente evoluído que tenha condições para tal. Porque apesar de muitos virem nas sessões de psicografia acompanhados por um ente que os ajudam ali a escrever, ele tem que ter no mínimo equilíbrio. E para chegar nesse equilíbrio, ele precisa ter passado pelo estado de perturbação, ele precisa ter aceitado o que aconteceu, ele precisa ter entendido, perdoado para poder chegar ali, para fazer uma psicografia. Cuidado! Outra coisa que eu quero avisar para vocês, aqui no grupo, chamou vocês, médium, chamou vocês no privado, faço psicografia, cobro tanto, não existe, não é minha responsabilidade dentro desse grupo. Aqui não tem psicografia. Se por acaso me for passado alguma coisa, eu vou dizer. Se não me for passado, eu não vou inventar, tá? Fiquem claros disso. Então, muito cuidado com essas coisas, tá? Muito cuidado com, o seu ente desencarnou, mas ele tá aí na Terra e tá querendo te levar junto e eu preciso de tanto para fazer um trabalho. E aí nós vamos para mais uma reflexão, né? Você precisa de determinada quantia para fazer um trabalho para mim, de meu ente que está na Terra. Que propriedade esse ente meu tem para dizer que vai me levar junto porque eu vou desencarnar também? Então, são estados vibracionais que a gente cria na nossa mente e começa a acreditar em coisas, né, que não poderíamos estar acreditando e a gente abre para eles aí, dá entrada para que essa vibração chegue até nós. A nossa vibração elevada e a gente equilibrado e com propriedade daquilo que a gente diz, geralmente os espíritos inferiores nem nos enxergam. E quando nos enxergam, eles não conseguem nos acessar. Porque a vibração deles é completamente diferente da nossa vibração. Agora, se você se iguala na vibração deles e começa a acreditar de fato, a sua mente começa a criar. E a nossa mente, tudo começa a partir dela. A mente, na grande maioria das vezes, reflete no nosso corpo material. Por quê? Porque nós, espíritos, né, somos mente. A gente trabalha. Lembra lá da Patrícia? Ela coloca o cabelo da forma que ela quer através da força de vontade, através da força da mente. Ela limpa uma roupa a partir de uma força da mente. Então, o que é isso? É a mente criando.
E quando nós estamos aqui em matéria, o que é isso? É a nossa mente materializando uma coisa que nem precisaria existir. Então, às vezes, nós mesmos, apesar de ser difícil, né, são as escolhas erradas que a gente faz que nos leva a um determinado caminho tortuoso. E que sempre é hora de acordar. Ó, tô no caminho errado, deixa eu voltar para trás e entrar no outro. Porque nós somos humanos ainda passíveis de muito erro. Mas comecem, né, a fazer essas reflexões. Porque essas reflexões, o estudo, a reflexão, o entendimento nos traz o equilíbrio. E a gente estando em equilíbrio, não é qualquer verdade, né? Verdade, entre aspas, que vai jogar na gente e a gente vai acatar e a gente vai aceitar. A sua verdade pode até ser essa. Eu respeito a sua verdade, mas eu não quero essa verdade para mim. Porque dentro daquilo que eu estudei, dentro daquilo que eu refleti, dentro daquilo que eu trouxe para os meus princípios morais, essa realidade é totalmente diferente daquela realidade que eu conheço e acredito e principalmente está muito fora da realidade chamada Jesus Cristo. Então vamos nos atentar para isso. Para a gente minimizar a chance de sermos enganados. Cuidado, né, com quem a gente segue. Preste atenção, né, em qualquer palestrante, em qualquer pessoa que esteja levando a palavra. Veja se tem coerência dentro daquilo que eles estão retratando. Eu sempre estou muito aberta a tudo. Apesar de muitos acharem, Ana tem a cara fechada, né? Não tenham receio de chegar até mim para poder falar nada. Ah, eu mando no seu message é cheio. É questão de estudo? Faz um post e manda lá. Porque esses posts, ou eu ou a Dani que vai aprovar. Ou o Cadão quando passa por lá. Se for um assunto destinado relativamente a mim, a Dani sempre deixa lá. Então eu vou chegar e eu vou ver. E não tem problema nenhum a gente sentar, trazer em pauta determinado assunto para que nós possamos crescer. Porque eu também estou caminhando. Eu também estou em aprendizado. E que mal tem? Se eu digo uma coisa e você discorda dela, que mal tem? Se eu disse uma coisa e você discorda, opa, vamos sentar aqui, vamos estudar nós dois para ver quem está certo, quem está errado, qual é a pendência, né, maior para cada lado. E a partir daquilo que eu entendo, que você entende, nós vamos então edificar aí um novo entendimento, uma nova verdade. Assim eu não saio com dúvida e nem vocês, né? Então vocês têm que entender o seguinte, né? Nenhum palestrante não é passível de ser questionado. Oi, Cadã. Você deixou um que era sobre mim? Pode deixar que eu vou olhar. Entendeu? É comigo, Cadã, ou com outra pessoa que você está dizendo aí? Se for, tô pegando o bonde andando, né? Então, gente, isso é muito importante, né? O homem, né, às vezes acha que ele é a verdade absoluta. Nós estamos no topo da cadeia universal, então nós somos o maioral. Lê do engano, tá? Cada um que está aqui debaixo desses céus, existe um propósito para cada um de nós. Então a gente precisa respeitar.
Se tem um determinado estado para um determinado animal, não achem que esse estado também não é inerente a nós, porque é. Tá? Não julguem sem antes conhecer. Vamos conhecer o assunto para que então a gente possa ter propriedade e argumento para a gente poder questionar. Vai aparecer novos questionamentos? Com certeza. Porque o aprendizado, ele é infinito. E nós temos essa capacidade. Quanto mais aprendermos, né? A gente vai evoluindo e quer aprender cada vez mais. Mas isso é porque nós somos muito pequenos diante de tudo que nos cerca. E existe muito mais do que a gente imagina. Muito mais. Então, é necessário a gente pensar, é necessário, né, a gente refletir, estudar, para que a gente possa, né, chegar, né, a uma verdade com muito respeito ao outro, né? Eu te respeito muito aquilo que você me traz, né? Eu acredito de uma forma diferente, mas juntos nós podemos construir, né, aí uma nova designação para aquilo que eu acreditava ser dessa forma. Às vezes eu acredito de uma forma, levando no meu estudo, levando dentro da minha moral, dos meus princípios. Às vezes eu tenho levo uma verdade, um conceito, mas que é errado. E que mal há nisso? Às vezes o outro que está me ouvindo tem muito mais conhecimento do que eu, né? E quando a gente acha um que tem um pouco mais de conhecimento que a gente, o que a gente faz? Cola neles, né? Opa, eu vou colar ali. Por quê? Porque com aquela determinada pessoa, eu tenho muito mais chances de agregar conhecimento, agregar coisas edificantes acerca da espiritualidade, acerca do mundo espiritual ao qual eu faço parte. Então é isso que nós temos então que nos atentar. Essa era o tema, né, da nossa palestra de hoje, né? E ao finalzinho eu vou ler para vocês, que na hora que eu coloquei as coisas aqui ajeitando, né, eu abri o Evangelho e falei, tá. Então um pedacinho só. Lá no capítulo 6, o Cristo Consolador, o subtítulo Consolador Prometido, segundo parágrafo do item 4. O Espiritismo vem, no tempo marcado, cumprir a promessa do Cristo. O Espírito de verdade preside a sua instituição. Chama os homens à observância da lei e ensina todas as coisas em fazendo compreender o que o Cristo não disse senão por parábolas. O Cristo disse que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque fala sem figuras e sem alegorias. Ele ergue o véu deixado propositadamente sobre certos mistérios. Vem, enfim, trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos aqueles que sofrem, dando uma causa justa e um fim útil a todas as dores, né? Então tá aí, né? Resumindo, dentro desse pequeno parágrafo, né? Muita coisa que foi trazida aqui para vocês hoje, né? Então, estudar. A educação espiritual, ela é necessária. Questionem, né? Se não tem o que questionar, tá tudo bem, né? Mas quando vocês estiver, né, de frente a qualquer dirigente que seja, a qualquer palestrante que seja, a qualquer mentor que seja, a qualquer entidade que seja, não hesitem em perguntar,
Não tenham medo e nem vergonha. Sejam respeitosos, assim como a gente precisa ser com cada um, porque isso é questão de educação, né? A gente vem para uma discussão saudável, uma discussão que vai levar-nos a um entendimento, a um raciocínio mais apropriado dentro daquilo que nós estamos estudando. Mas medo e receio, jamais. Quem trabalha, né, dentro da espiritualidade deixa a porta aberta ao estudo, às dúvidas e às indagações. Eu não sei tudo, nem vocês. Às vezes pode me perguntar uma coisa, não é isso, não sei, mas eu vou atrás, né? E na oportunidade eu vou trazer. Da mesma forma, a Ana citou uma coisa na live hoje, nunca tinha visto, vai atrás. Para que nós possamos continuar a caminhada e quando a gente vir com os assuntos à tona, né, não ficar aí perdidos, né? Então é necessário. Alguém, gente, com alguma dúvida? Dúvida doutrinária? Ou nós podemos encerrar? Seguir, minha gente, se faz necessário. Quando nós não conseguimos seguir por nós, a princípio, porque nós também temos as nossas missões a serem cumpridas, as nossas obrigações a serem feitas aqui na Terra, quando tiver muito difícil, vocês não conseguirem fazer por si, faça pelo ente de vocês. Eu tenho certeza que eles não vão querer ver vocês em estado deplorável, que eles vão querer ver vocês, né, cada dia mais evoluídos, para que eles também, né, possam caminhar, para que eles também possam evoluir. Deixe o ente de vocês caminhar, né? Quando ele tiver a oportunidade, ele vai dar um jeito de passar por aí. Mas enquanto isso, deixe-o caminhar. Lembrou dele? Ora, olha para cima, conversa. Uma hora, todas as respostas chegam. Cuidado com a dúvida. Tem muitos aí que estão dentro da doutrina, estão carecas de saber inúmeras coisas e ainda assim duvidosos. Abram a mente de vocês para novas oportunidades. Ou então vão ficar para trás. Infelizmente. A Terra avança, que nós possamos avançar junto com ela. Tá bom? Depois eu vou dar uma lida nos comentários de vocês. Que Deus abençoe, guarde, ilumine e proteja. Obrigada à espiritualidade amiga, né, que esteve conosco até agora. Obrigada a Deus que permitiu para que esse momento acontecesse. Agradeço a cada um de vocês que estão aqui, né, escutando essas palavras de uma certa forma, procurando também evoluir, assim como eu. Que nós possamos ser humildes a cada dia, para perceber os nossos erros e ainda ter tempo, né, de consertá-los. Deus fala, Jesus Cristo fala que enquanto houvermos um último suspiro, ainda há tempo. Então, que nós possamos acordar até mesmo antes desse tempo, né? Para que nós possamos reparar ainda mais coisas. Eu agradeço a vocês. Essa live vai para o YouTube. Quem não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, né? À medida que a gente vai tendo um tempinho, a gente vai colocando muita coisa bacana lá. Tá bom? Que Deus abençoe cada um de nós, uma boa noite, que nossa noite seja de sono reparador, não só para o nosso corpo material, mas para o nosso espírito também. Que Deus nos abençoe e abençoe os nossos entes queridos que estão lá em cima, vibrando positivamente por nós e trabalhando incessantemente. Fiquem com Deus, ó. Um beijo.
Até quarta-feira tem live, viu? Quarta-feira tem live do Violetas na Janela, né? Patrícia, tá bom? Fique em paz. Boa noite pra vocês. Tchau!